mas para já a Presidente do Conselho Constitucional já decidiu, como, aliás, não a Presidente, o Conselho Constitucional como um órgão já decidiu que e proclamou o candidato presidencial suportado pelo Partido Frelimo, Daniel Chapo, como próximo presidente de Moçambique nos próximos 5 anos. Para já, vamos abrir o nosso o espaço de debate aqui. A nossa conversa vai ser para já com a presença do professor José Malaíri, também, e do ativista Wilker Dias. Começo por si, professor Malaíri. Qual é a sua primeira leitura em relação ao acórdão do Conselho Constitucional? Bem-vindo. Boa tarde, Amos. Boa tarde, Wilker, amigo, e ao colega adicional do painel. Bem, primeiro é um suspiro de alívio, porque, de fato, é de todo assustador que 75 dias depois de votação o país tenha sido forçosamente mergulhado num suspense para que se anuncie ou se declare ou, se quisermos, se decida sobre quem venceu as eleições. Eu digo isso porque, de fato, o que se conhece e tradicionalmente em democracias com letras de fato que escrevem a palavra democracia é que dias depois, até há países em que horas depois do processo de votação, as pessoas celebram por saber qual é o sentido real e o que os administradores do processo declaram como resultado do que foi colocado nas urnas. Em Moçambique, esta coisa está tornando-se, o país torna-se um dos poucos com recorde de países, de poucos, ou se não único, que fica meses a fins. Quer dizer, quando compararmos o processo de recenseamento, o processo de campanha eleitoral, tudo isto é suplantado pelo processo de validação ou de anúncio ou de decisão sobre quem vence as eleições. E, infelizmente, ficamos com a sensação de que o processo eleitoral não é decidido no dia da votação. Portanto, o processo eleitoral é decidido pelo Conselho Constitucional, o que, de fato, deixa um pouco um sabor agridoce, mas já... Malaíri, permita-me lhe cortar, é como quem diz que o voto na urna, aquilo que é depositado na urna, não tem muito valor se comparado com aquilo que virá do acórdão do Conselho Constitucional. É isto e mais alguma coisa, ou seja, se virmos aquilo que foi anunciado aqui, com todo o exercício que supostamente o Conselho Constitucional fez, inclusivamente de acariciar ou, digamos assim, apalpar ou confortar os partidos políticos nas últimas semanas, acho que era dispensável e a gente teria que ganhar tempo, porque anunciar isto que foi anunciado hoje, se tivesse sido feito dias depois da Comissão Nacional de Eleições, portanto, seria mais valioso e teríamos que arcar pelas consequências de lá para cá, mas com o sentido de que a coisa já está decidida. Em todo caso, é bom que tenha sido decidido e daqui para frente vamos ver o que o país se oferece a agir ou reagir. O que eu posso dizer neste momento... Volto aí para si, porque ainda tem alguns pontos que precisava aí de ouvir também a sua opinião, mas introduzo o Wilker Dias. Wilker, bem-vindo. Também quero a sua primeira impressão em relação a este anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional. Bom, boa tarde a si, boa tarde, professor Malaíri, a todos que acompanham-nos a este momento. Bom, eu acho que não constitui surpresa. A maior parte dos moçambicanos já previa esta situação, previa que isto fosse a acontecer durante todo esse processo. Foi demonstrado isso, mas também pelo histórico que o país tem e o próprio sistema de justiça, a começar pelo próprio Conselho Constitucional, a fama que tem, automaticamente já se esperava que o resultado
não fosse contrário ou não fosse aquela que é a verdade eleitoral. Qual seria a verdade eleitoral a este preciso momento? Deveria ser automaticamente a anulação de todo o processo eleitoral, mas infelizmente o Conselho Constitucional não encontrou matérias suficientes para poder julgar este caso com este olhar. Na minha ótica, não encontrou esta matéria por incompetência, por um motivo muito simples, porque, segundo os mesmos, solicitaram as atas, por exemplo, dos editais aos observadores, mas ao mesmo tempo não solicitaram aqueles que foram os relatórios, por exemplo, e através dos relatórios eles poderiam ter acesso de como é que decorreu o processo eleitoral e verificar, porque nesta senda, na mente dos juízes, o que é que praticamente podia constituir como matéria de prova que foi apresentada pelos partidos políticos é a ausência dos observadores, dos delegados de candidatura nas mesas de votação, no processo de apuramento e etc. Isto não constitui fator para tal, mas nós temos evidências e foi praticamente verificado em todo este processo situações em que, a título de exemplo, as pessoas não conseguiram votar porque não tinham os seus nomes no caderno eleitoral. Tínhamos casos em que pessoas votaram nos seus lugares e etc. Mas o Conselho Constitucional não teve isso como fato positivo para poder... Mas Wilker, ainda bem que... nem considerou e nem colocou isso no acórdão. Sim, Wilker, ainda bem que toca nesse aspecto. O próprio Conselho Constitucional diz que da análise que fez sobre as discrepâncias, descobriu que, afinal de contas, o empolamento de dados aconteceu no apuramento distrital. Como explicar que o próprio Conselho Constitucional diga, no fim, que, afinal de contas, a ausência de delegados dos partidos políticos não influenciou nos resultados, se na base, ou seja, no apuramento distrital, onde muitos dos delegados dos partidos da oposição não estiveram presentes, houve empolamento de dados. Como é que explica esta incongruência do próprio Conselho Constitucional? É por esse motivo que nós já dizíamos que esperávamos que isso fosse acontecer. Se formos a analisar, este caso não é recente. Nas eleições passadas, nas eleições em Gurua tivemos a mesma situação, nas eleições de diversos pontos do país também tivemos a mesma situação, em que os candidatos ou os delegados dos partidos políticos não são convocados a participarem no processo de apuramento e os resultados são mesmo assim divulgados. E como é que vai se obter, por exemplo, a certificação se os votos reclamados são praticamente válidos ou não a nível legal? Então, aí já está um grande atropelo por parte do Conselho Constitucional e nós já estamos a verificar disso, porque se formos olhar para a própria lei eleitoral, a participação ou a presença de delegados, ou a convocação de delegados a participarem no processo de apuramento é obrigatório. Ou seja, a comissão distrital tem obrigação. Não é um fato que pode ou não servir. Não, tem obrigação. Se isso não for acontecer de forma direta, há alguma violação da lei. E é o que estamos esperando agora. Bom, Wilker, eu volto para si daqui a pouco, mas Malaire, também acredito que acompanhou muito atentamente essa situação. O Conselho Constitucional diz que as irregularidades verificadas nas eleições não interferiram no resultado final. Tudo bem. Mas depois diz que, da análise que fez para encontrar a discrepância entre as três votações, descobriu primeiro, por exemplo, que isto terá acontecido principalmente no processo de apuramento distrital. E, por exemplo, os partidos da oposição reclamavam que muitos dos seus delegados não foram convocados para as reuniões, para os eventos de apuramento e centralização distrital. Estamos esperando uma situação que o Conselho Constitucional diz que, apesar de não terem estado lá, não interferiu muito na justiça eleitoral, mas, por outro lado, descobriu que realmente houve problemas estes que até culminaram com a migração de votos.
Como analisar e como interpretar esta observação que o Conselho Constitucional faz? Isto pode ser analisado por duas coisas. A primeira é que quando a Presidente esteve a apresentar esse trecho, eu próprio disse para mim que parece que esta é uma afirmação, é uma frase que existe gravado ou gravada em algum lugar no Conselho Constitucional e de 5 em 5 anos, e de eleição a eleição, a afirmação é rebuscada, se esse é o termo agora, é buscada de volta para se colocarem no acórdão, porque já ouvimos isso de várias formas em outras tantas ocasiões. Agora, a segunda linha é que, de fato, não surpreende a ninguém. Quer dizer, é coerente este argumento com tudo o resto que aconteceu até aqui, com o argumento apresentado pela Comissão Nacional de Eleições, segundo o qual não recebera sequer alguma reclamação sobre algum ilícito, e dizia a Comissão Nacional de Eleições, na altura, que viu e ou acompanhou a situação de irregularidade via comunicação ou via imprensa. Quer dizer, isto é tão ridículo, né? Isto é ridículo de todo. E depois, o Conselho Constitucional aqui provou, como de resto disse, era expectável que pudessem ou iriam validar de todo. E veja uma coisa que, nestes últimos dias, usou-se tanto essa expressão validar e proclamar, quando, na verdade, havia uma espécie, passou-se a ideia de que havia uma suspeição e de muito provavelmente o Conselho Constitucional anular por via a propalada incongruência dos números, etc. Mas o que posso dizer é que o argumento condiz muito com todo o cenário do processo eleitoral, que é olhar os fatos, ignorá-los ou brincá-los de trabalho, e depois manter aquilo que, de fato, desde o início era expectável. E nós todos, no fundo, tínhamos a clara sensação de que mais dia, menos dias, o resultado não passaria mais do que atribuir às eleições a vitória a Frelimo, o seu candidato, e depois fazer um pequeno arranjo. O que mais se esperava, e veja que os 65% da Frelimo ou do Daniel Chapo já foram especulados há mais de um mês. Quer dizer, houve uma especulação, houve até, digamos assim, uma espécie de agitação no social media, e nada espantou, porque de fato houve um arranjo para 65 pontos, alguma coisa. Então é um pouco disto que de fato temos que repensar, e os próximos dias vamos discutir isso. André Mulungu, obrigado por ter se juntado a nós também. Quero também a sua opinião em relação a tudo isso que foi dito pela Presidente do Conselho Constitucional. Era de esperar este resultado do seu lado? Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de me juntar aqui da DW para falarmos da validação, da proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Definitivamente era previsível, todos. Bom, ficamos aqui sem André Mulungu, a oscilação de sinal que nos chega de Maputo. Volto a chamar aqui o professor. Aliás, vou ao Wilker. Wilker, digamos assim, se discutia esse processo eleitoral, acreditava-se um pouco que o Conselho Constitucional poderia ser, digamos assim, um separador de águas, permita-me o termo, com aqueles eventos públicos de convidar os partidos de oposição, a imprensa e a própria Presidente do Conselho Constitucional a se predispor para dar entrevistas. Surpreende-lhe a decisão que agora veio do Conselho Constitucional, ou nem por isso? Não, na verdade não surpreende muito, embora houvesse alguma expectativa por parte de alguns atores, mas acredito eu que o trabalho que estava a ser levado a cabo por parte do próprio Conselho Constitucional foi um trabalho incompleto. E é por esse motivo que eu já esperava que o resultado não fosse aquele que nós assistimos por via
das diversas plataformas existenciais. Então, não há surpresa nenhuma, não há nenhum fato que poderia aqui, se calhar, a alterar esta causa. E principalmente pelo atual contexto que Moçambique vive, ou melhor, o atual não, o histórico contexto ligado à falta de separação de poderes, porque se nós não temos uma separação de poderes visível, automaticamente é que esse tipo de situações seria diretamente também proporcional a essa falta de poderes, porque temos uma captura estatal no próprio funcionamento do Estado, neste caso concreto por parte do partido que está no poder, e quando se centra muito naquela que é a ideia do poder, do que propriamente olhar para aquela que é a principal pretensão de fazer as coisas acontecerem, melhorar a vida dos moçambicanos, para optar por uma política democrática e etc., as consequências são essas. Porque se nós tivéssemos a dita separação de poderes, o comprometimento dos partidos políticos no que diz respeito ao cumprimento das normas democráticas e etc., seria automaticamente o resultado diverso. Ou diverso, não, aquilo diferente daquilo que nós verificamos. É praticamente terrível, e a história repete também o fato de termos quase todas desta vez foram todas. No ano passado foi apenas a cidade da Beira, que foi o único município que não caiu nas mãos do Partido Frelimo. Mas espanta-me termos agora todos os municípios, não, todas as províncias, os governos provinciais nas mãos do Partido Frelimo, e olhando para ter terrível. Desculpe só, porque também eu estou muito interessado em ouvir André Mulungu dizia que era expectável a decisão que veio do Conselho Constitucional e não chegou a terminar o argumento e a justificação para esse facto. O que lhe faz assim ter essa ideia de que era expectável que o Conselho Constitucional pudesse proclamar o candidato da Frelimo e a própria Frelimo como vencedores das eleições de 9 de outubro? Boa tarde mais uma vez. Eu penso que o primeiro ponto é dizermos e assumirmos e termos a coragem de assumir isto aqui. É a questão da captura do Estado, como se dizia aqui, é que o Partido Frelimo controla as instituições todas, e isto faz com que o Partido Frelimo manipule as instituições. E o outro ponto importante é que nós, quando entramos para as eleições, entramos com os órgãos de governação eleitoral e o Conselho Constitucional já preparados para declarar a Frelimo e os seus candidatos, neste caso agora, Daniel Chapo, vencedores das eleições. E para isso acontecer, vai se usar de toda a manobra disponível, que começa desde o recenseamento eleitoral até o dia da votação, e o apuramento parcial. E foi isto que aconteceu. Criou-se todo este ambiente. Ora, quando o Venâncio Mondlane ele começa com o movimento contestatário e a dizer que ele venceu as eleições, ele e o Podemos, surge uma narrativa. Qual era a narrativa? Era a narrativa de que, afinal, Venâncio Mondlane não tinha evidências da vitória que ele reclama. E a partir dali, este movimento começa dentro das redes sociais, levado a cabo por pessoas próximas ao poder, ao Partido Frelimo e ao presidente Nyusi. Depois deste movimento, nós vemos a presidente do Conselho Constitucional a fazer aquilo que chamou de abertura de portas do Conselho Constitucional para a imprensa e para a sociedade, alegadamente para mostrar que há transparência. E nisto, a presidente do Conselho Constitucional acabou trazendo toda aquela narrativa que era apresentada às redes sociais para as conferências de imprensa e mostrar que, afinal, a oposição e os observadores eleitorais, particularmente os nacionais, não tinham provas. Portanto, olhando para a componente histórica e para todo este movimento que antecedeu a proclamação dos resultados eleitorais, já se antevia. Mas, mais do que isso, podemos introduzir um elemento novo. É o fato de que o Partido Frelimo, ontem ou antes de ontem, já distribuiu um comunicado a informar
os seus membros e simpatizantes que deviam se preparar para celebrar a vitória da Frelimo e da Daniel Chapo. Isto mostra claramente que a partir do Frelimo já sabia que os resultados seriam estes. Portanto, por conta destes elementos todos que estou a trazer aqui, não há dúvidas de que se esperava, de facto, que a senhora Lúcia Ribeiro e os demais juízes conselheiros eles fossem proclamar a Frelimo e Daniel Chapo vencedores destas eleições. Um dado curioso de que isto aqui é entretenimento, é teatro, é o fato de que, mais uma vez, o Conselho Constitucional fez aquilo que fez nas eleições autárquicas de 2023. Foi alterar os resultados. Eu estava a fazer o exercício rápido e simples e cheguei à conclusão de que, por exemplo, houve uma alteração destes resultados. E é algo feito sem mandato. O Conselho Constitucional não tem mandato para mexer os números, para alterar os números. Isto foi feito para quê? Foi feito na perspectiva de buscar acalmar os ânimos. Isto consistiu, como aconteceu nas eleições autárquicas, em reduzir o desempenho da Frelimo. Repara, segundo os resultados da Comissão Nacional de Eleições, o partido Frelimo tinha acima de 190 assentos na Assembleia da No República. Parlamento, sim. Não percebi? Eu dizia acima de 190 assentos no Parlamento. Exatamente. E agora está com 171, de acordo com os dados que nós tivemos. E onde houve arranjos, por exemplo, é Gaza, onde a Frelimo tinha 18 e passou a ter 16. O próprio Daniel Chapo tinha, segundo os dados da CNE, tinha 70,62 e baixou agora para 65,17. Isto é brincar com as pessoas. Se há esta alteração, significa que há um reconhecimento de que algo não correu bem neste processo. E se há esse reconhecimento, então significa que houve fraude. Tendo havido fraude, o ideal, o razoável, é que estas eleições fossem canceladas e o processo fosse anulado e que se ordenasse a repetição disto. Mas não se fez. E não se fez por quê? Porque a agenda mesmo é assegurar que o Partido Frelimo ele continue a dirigir o país por vias antidemocráticas e sem respeitar a vontade popular depositada nas urnas. Portanto, por tudo isto, era expectável que o Conselho Constitucional dissesse ou fizesse o que fez esta tarde. Que é mau para o país, para já é mau para o país, porque isto pode levar a que andemos para o desconhecido, andemos para o incerto. Bom, André, voltamos a falar deste futuro que se projeta, que se prevê para daqui em diante, tendo em conta estes resultados. Vamos ouvir da mandatária do Movimento Democrático de Moçambique, Silvia Cheia, em relação a este anúncio dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro. O papel do Conselho Constitucional, neste caso, porque nós recorremos, levantamos questões como a questão da discrepância. Quer dizer, este processo todo havia elementos bastante para haver uma anulação, mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, pegaram de leve tudo aquilo que aconteceu e praticamente estamos aqui a termos a legalização da fraude eleitoral. Foi o que aconteceu. Pronto, o MDM vai se pronunciar. O presidente vai se pronunciar do MDM, mas vamos continuar a lutar. Esse país é nosso, estamos aqui em Moçambique, somos moçambicanos, vamos continuar a lutar. Muito obrigado. Bom, vamos continuar a lutar. Últimas palavras da Silvia Cheia, mandatária do Movimento Democrático de Moçambique, que disse aqui que havia elementos bastantes para que o Conselho Constitucional pudesse decidir pela anulação dos resultados, mas também diz que hoje o que aconteceu foi uma legalização da fraude eleitoral e diz que o MDM vai continuar a lutar porque o país é nosso. Ora, volto aos meus analistas aqui, gostaria de lançar aqui uma provocação. Havia, dentro de algumas correntes da sociedade moçambicana, a ideia de que, pelo menos na província da Zambésia, o
Partido Frelimo pudesse perder a pasta de governador, pudesse, por exemplo, o Arnamo vencer a Assembleia Provincial daquela província, mas isso não aconteceu e me parece que ontem mesmo Manuel de Araújo já antevia isso e disse aos seus seguidores, aos seus munícipes, à população da Zambésia, que, por exemplo, o Arnamo esteve a marchar nos últimos 72 dias, uma marchas pacíficas que registraram fundamentalmente na cidade de Climane, mas ontem disse que a partir desta segunda-feira em diante ele não se responsabiliza mais pelas manifestações e que deixa tudo às mãos do povo da Zambésia. O que se pode esperar, mas também como analisar esta situação, tendo em conta que o país está a viver, digamos assim, uma tensão pós-eleitoral? Wilker. Sim, olhando para esta questão do município, não estou acostumado ao município porque o Araújo é presidente do município, mas para a província da Zambésia em particular, o Partido Frelimo passou por muitas conturbações em que, mesmo estando no terreno, eu pude sentir que essas conturbações não eram praticamente suficientes para se dar vitória ao próprio Partido Frelimo. A campanha que foi feita a ferro e fogo na província da Zambésia já se antevia um processo muito bem disputado. E o número, por exemplo, dos deputados que acabei verificando ao nível daquela província também já deixa alguns pontos de interrogação. As irregularidades que foram detectadas a nível do próprio processo eleitoral, porque nós estivemos a fazer a observação lá. Eu, particularmente, estive na Zambésia ao longo da campanha eleitoral várias vezes e ao longo da votação verifiquei com os meus próprios olhos que há coisas que eram inadmissíveis que se acontecessem, que levassem até este processo de validação. E isto tudo, de certo, vai levar a um autêntico caos. Neste preciso momento já se vive esse caos. Nós temos diversos locais que estão em chamas. Temos a cidade de Nacala, que neste preciso momento está em chamas. Temos a cidade da Beira, que neste momento está em chamas. Maputo cidade está em chamas. Então é um exemplo claro de que as coisas não estão a ser respeitadas, a lei não está a ser respeitada. E hoje em dia, com os mecanismos, os meios de informação que nós temos a todos os níveis, automaticamente teremos alguma consequência relativamente ao mesmo. Então, há muita coisa aqui que poderíamos até referenciar, mas eu prefiro mesmo parar por aqui, porque mas Wilker, você acredita que depois deste anúncio dos resultados, a tensão política no país vai continuar? É isso que eu estou a dizer-lhe agora, moço. Estou aqui, neste momento, estou a receber imagens dos meus colaboradores nos diversos pontos, e nesses pontos em que eu fiz menção agora, são pontos em que estão em chamas, são pneus, são tiros. Na cidade de Nampula, há tiros agora. Se eu vais olhar para a cidade de Nacala, há tiros. Neste momento, na cidade da Beira, na zona da Santa Isabel, Matadouro, Manga, há tiros, há chamas também de pneus. Vais olhar para a cidade capital, até em Chope, que é na zona centro, que faz a ligação para a zona norte, as outras províncias da zona centro, mas também para a zona sul, está também em chamas, há pneus queimados no meio da rua e etc. Então, é um dos exemplos claros e visíveis de que houve não só falta de empatia, porque neste tipo de processo não é a empatia que vale, mas é a lei que vale. E as pessoas hoje em dia estão esclarecidas porque temos os diversos mecanismos, a internet, que demonstra como é que as coisas são, e depois as pessoas que leem na internet ou leem através de diversos manuais vão até as televisões, demonstram isso, usam canais como, por exemplo, a DW para poder transmitir isso. Então as pessoas estão mais esclarecidas nos dias atuais, em que as consequências poderão ser adversas, porque já se parte de antemão de que o processo que o Conselho Constitucional acabou, de certo, alterando, não foi contido. Uma questão até que se abre é
como é que se explica a redução da percentagem dos votos do partido Frelimo e o aumento de 4% para o partido Renamo e aumento de uma percentagem para o partido de 4% para o Podemos e aumento de uma outra percentagem para o partido MDM. Então, como é que se explica isso? Como é que se explicam esses aumentos e essas reduções? Se o próprio Conselho Constitucional, que deve ter esta capacidade, não fez, quem é que vai explicar? Bom, ok. O Wilker, o professor Malaire, acredito que ainda esteja aí. Assim, como é que o que se pode esperar do país daqui para frente, tendo em conta todos esses aspectos que foram mencionados? Por exemplo, também o facto que o Wilker estava aqui a questionar, deslocação de votos de um lado para o outro, o que não tem nenhuma explicação plausível, mas também queria ouvir de si se desta vez Manuel de Araújo, com as suas marchas pacíficas na Zambésia, não conseguiu convencer o Conselho Constitucional. Bem, 3 pontos. O primeiro é o que se espera daqui para frente, que eu antevejo, pelo menos teremos 15 mais 15, portanto, daqui até o final do ano e depois até 15 de janeiro é indefinido e o país vai estar não só em tensão, mas em ações concretas que consubstancia o caos. Portanto, já começou, o país todo neste momento, como disse Wilker, está numa espécie de ebulição. Há informações, isso só a gente pode ter no social media, porque os órgãos oficiais já andam agora a fazer coberturas dos vencedores ou dos perdedores após a proclamação, mas o país está neste momento em fogo, em chamas, por aqui e por ali, e isso vai continuar nos próximos dias. E nós nos preparamos e temos que continuar a nos prepararmos para ver e vivenciar isso, e a polícia vai entrar em ação, e os manifestantes já estavam prontos, já até com alguma expectativa de que, ao fim e ao cabo, o Conselho Constitucional vai validar, porque mesmo os partidos, quando foram convidados pelas supostas portas abertas, na verdade, saíram com a sensação de que aquilo era uma espécie de massagear os ombros e não sei o que, esfregar as mãos, para que se preparem e tenham um pouco menos peso ao ouvirem que, de fato, nada vai acontecer de diferente. Segundo, o que o Conselho Constitucional fez hoje é prova de que, de fato, é muito difícil alterar a vontade do Partido Frelimo ou alterar todo o trabalho que é feito até chegar a ele. E, no fundo, o Conselho Constitucional parece que não existe. Ou seja, falou-se pouco do Conselho Constitucional. Desculpe, falou-se pouco da Comissão Nacional de Eleições. O Conselho Constitucional, e se forem a lembrar, a presidente inclusivamente citou a lei orgânica do CC para justificar a alteração dos números. Quando ela disse que, de fato, olhando para essas incongruências do Partido Podemos, que não provou, porque processou a 59%, isto tudo remete, portanto, a Comissão Nacional de Eleições não fez seu trabalho, os partidos não fizeram seu trabalho, isso remete à reposição nos termos legais pelo Conselho Constitucional. Portanto, o Conselho Constitucional inventou alguma norma para chamar a si a responsabilidade de alterar os números. E, ao fazê-lo, ele já tem uma experiência. O pior de tudo foi nas autárquicas. Isso não me espantou muito. Aliás, era expectável que o Conselho Constitucional movimentasse, mexesse e fizesse o que quiser com os números. Peca, repito, peca por ter mexido pouco. Já fez-lo no passado com aquela alteração de 0 município para Renamo para 4 no final do dia. Portanto, o Conselho Constitucional já se atribuiu a responsabilidade de fazer a recontagem, de transformar os números ou de formar novos números, e isso, provavelmente, quando discutirmos sobre a alteração da lei eleitoral ou do quadro do xadrez da administração eleitoral, teremos que também discutir a lei orgânica e o mandato efetivo do Conselho Constitucional, porque ao nível da jurisdição
eleitoral, o Conselho Constitucional ou está além ou está abaixo das expectativas sobre a sua responsabilidade. E para terminar, eu penso que ninguém sabe dizer efetivamente o que e qual é o futuro do país, pelo menos até finais de janeiro. Pelo menos até depois de 15 de janeiro, mais dia, menos dia. Em relação a Manuel de Araújo e Zambésia, o que aconteceu? Eu acredito que, olha, no fundo, a Renamo autossabotou-se desde 2023 e a força que a Renamo teve no ano passado, muito provavelmente pelo clima que pairava, sob o ponto de vista de manifestações, porque cada autarquia foi mostrando a possibilidade de arrebentar com tudo. O Conselho Constitucional tinha uma consciência de que em Climane seria ingovernável se passasse a decisão da Comissão Nacional de Eleições. Mas desta vez, a Comissão Nacional, o Conselho Constitucional, viu que a luta, a disputa e a reclamação recai a Venâncio Mondlane e um pouco a Podemos. Portanto, não se viu Renamo, não se viu MDM, portanto, não havia como dar alguma benesse ou benfeitoria, até porque a Renamo, o seu líder, a própria Renamo está com problemas internos, o seu líder, se no final do dia se fez desaparecer e um pouco por todos os outros líderes, portanto, o Conselho Constitucional não viu necessidade de fazer algum arranjo para atribuir, por exemplo, Zambésia a Manuel de Araújo ou a Renamo, porque até no final do dia deve estar a dizer, olha, nós já demos uma benesse a Manuel de Araújo ano passado, então não vamos fazer isso para este ano. E a Renamo é a grande perdedora, eu sempre defendi isso, porque ao fim e ao cabo se autossabotou e ainda assim espero muito pouco da Renamo. Aliás, acho que a Renamo nem tem crédito para discutir alguma coisa dessa eleição, porque ao fim e ao cabo toda esta brincadeira em parte resulta da falta de seriedade da Renamo, que atribuiu de bandeja tudo isto a Frelimo. Obrigado, José Maleire, mas para já vamos ver a reação da mandatária nacional de Venâncio Mondlane, a Judite Maoche Simão, um apontamento de reportagem que nos chega a partir da cidade de Maputo. Vamos ver e voltamos já para os comentários. Tem estado a comunicar-se com o povo, o vosso candidato presidencial ou o candidato que suportam, tem estado a fazer uma comunicação com a população, com os eleitores. Que recomendação já está por? A comunicação do candidato presidencial é pública. Acho que tem visto. Ele tem feito as lives a comunicar-se com o povo. E penso que é dessa forma que continuará a comunicar-se com o povo. Enquanto não puder estar cá fisicamente para o fazer. Mas já sabe qual é o direcionamento dessa comunicação a esta forma? Vamos esperar. Acredito que o candidato irá pronunciar-se dentro em breve. Ele vai mesmo tomar posse? Não me aplica. Judite Maoche Simão. Ele vai mesmo tomar posse no dia 15, como ele disse? Prometeu, vai tomar posse no dia 15 de janeiro. Mas como é que há de ser? Quem vai o empossar? Não compete neste momento explicar como é que será, não compete neste momento. Não é oportuno neste momento. Mas como é que reage a essa situação? Será que a nossa justiça ou os nossos juristas são tão maus assim para que todos os recursos sejam... Sem comentários a essa pergunta. Essa pergunta não é passível de resposta neste momento. Bom, Judite Maoche Simão, mandatária do candidato presidencial Venâncio Mondlane, aqui numa entrevista ao nosso colega Romeu da Silva, a partir do Centro de Conferências João Quixissano. Vamos agora aí a Maputo, Andrei Mulungu. Queria também ouvir de si o que esperar daqui para frente. Por exemplo, o Wilker Dias, o professor Malaire diziam que o país já está literalmente em chamas, mas também queria ouvir de si se esta situação de tensão política você acredita que vai continuar por mais algum tempo ou mesmo as pessoas vão se conformar com esses resultados e arregaçar as mangas pensando no próximo pleito eleitoral? Assim, Amos, mas primeiro queria fazer um pequeno comentário à intervenção do professor, quando diz que a Renamo autossabotou-se. Não acho que a Renamo autossabotou-se. Aqui é
se é Renamo do presidente Ossufo, que criou tudo isto. E, no fundo, como sabem, a Frelimo, desde 92 nestes 30 anos de democracia, investiu em duas coisas. É a consolidação da captura das instituições, mas também é o enfraquecimento da oposição. Portanto, o que aconteceu com a Renamo é que ela foi sabotada. A Renamo, obviamente, graças ao trabalho do Partido Frelimo, mas foi sabotada em conluio com a Renamo de Ossufo Momadi. Aqui é preciso dizermos as coisas como são. É Ossufo Momadi que sabotou a Renamo, que levou a Renamo a estar onde está. E, no fundo, até acaba sendo a Renamo responsável por tudo isto que está a acontecer em Moçambique. Portanto, era para deixar essa nota. Não é a Renamo como tudo, é a Renamo de Ossufo Momadi. É Ossufo Momadi e as pessoas que lhe cercam. Aquele grupo muito respeito. De tal forma que o Ossufo Momadi está a ser contestado. Neste momento, se exige que ele abandone o posto de presidente da Renamo. Então, relativamente à tua questão, Amos, não deve haver dúvidas de que a tensão ela vai continuar com tendência, obviamente, de intensificação. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, ele já tinha anunciado o tal turbo V8. Se olharmos para o posicionamento, quer de Venâncio Mondlane, quer dos seus apoiantes, o que se pode perspectivar é um futuro de caos mais profundo para o país. Estamos a receber mensagens, estamos a receber vídeos um pouco por todo o canto de que as pessoas já começaram a acionar o tal chamado turbo V8. E não há dúvidas de que vamos assistir a um escalar de violência, porque a polícia, como sempre, como o fez desde o primeiro dia das manifestações em 21 de outubro, responde com violência às manifestações. Mesmo em cenários em que as pessoas estão simplesmente a entoar cânticos e exibir dísticos, a polícia usou a força de forma desproporcional e injustificada. Portanto, não há dúvidas de que a violência ela vai continuar, ela vai se intensificar. E nisto tememos a deterioração da questão dos direitos humanos. Há mais de 131 pessoas assassinadas pela polícia, há milhares de feridos e há também milhares de detidos arbitrariamente pela polícia. Significa que vamos viver dias maus, dias negros, dias sombrios nos próximos dias aqui em Moçambique. Muito por culpa da gestão irresponsável que os órgãos de governação eleitoral têm feito do processo eleitoral, mas também por conta da irresponsabilidade que acabamos de testemunhar do próprio Conselho Constitucional com a proclamação desses resultados, que tinham tudo, ou que tinham reunidos todos os ingredientes possíveis para que este processo fosse anulado e se mandasse repetir por conta de tudo o que já se disse.